Amém. Que esse Deus maravilhoso seja engrandecido na minha e na sua vida, nos nossos corações. Esse Deus que não nos deixou morrer e nem desanimar. Então que bênção, né? Falar que esse Deus não deixa a gente para trás. Ele não deixa a gente fracassar, não deixa a gente na mão. Deus cuida de você. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Se você puder dizer junto comigo onde você está aí, que Deus cuida de nós, vamos dizer, Deus cuida de nós. Isso é maravilhoso, saber que Deus cuida da gente. Eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá alegria de viver. Talvez você hoje está enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades que você tem visto, tem vivido, tem levado você para uma distância de Deus, para um período sombrio da vida. Mas eu quero te dizer, Deus não tem esse propósito para você. Ele tem um propósito de estar com você e te dar segurança, te dar livramento e te dar paz. E hoje eu não quero, ler um texto para você. Hoje eu quero contar para você sobre um texto da Palavra de Deus. Quero contar para você a história em que Jesus mostra que Ele se importa. Um texto que mostra que Jesus cuida de nós. É um texto que está lá em Marcos, capítulo 6. E nesse texto, o texto que antecede, mostra a preocupação de Jesus quando Ele alimenta as multidões. A Bíblia diz que Ele viu as multidões e elas estavam como ovelhas sem pastor, sem comida. Então Ele vem e multiplica os pães e abençoa aquela multidão. E esse agir dele levou o dia inteiro. E no final do dia, a Bíblia diz, a história conta, que Ele mandou, impeliu, que Ele deu ordem para que os discípulos partissem e entrassem no barco rumo a Betsaida, que ficava do outro lado do mar da Galileia. E Ele ficou ali despedindo as multidões, conversando, aconselhando e orientando as pessoas, enquanto os discípulos entraram no barco no final da tarde. E eles então viajaram, e a Bíblia diz que já na quarta vigília da noite, já na madrugada, eles estavam lá no meio do mar, remando, e Jesus estava onde? Jesus estava no monte. Jesus foi orar. Após despedir as multidões, Jesus foi orar enquanto eles seguiam viagem. E eles lá estavam no meio do mar, já de madrugada, remando, e um vento forte, um temporal estava sobre eles. E Jesus viu a necessidade deles, então Jesus partiu para ir ter com eles sobre as águas, para lhes ajudar. E então a Bíblia diz que eles, quando viram Jesus se aproximar, gritaram com medo, achando que seria um fantasma. Porque Jesus não apenas chegou até eles, mas Jesus queria tomar a dianteira dele, diz o texto, e eles então se assustaram, e Jesus disse, olha, calma, sou eu, não tenha medo. E eles ficaram assustados, e Jesus chegou então próximo do barco, e entrou no barco, e a Bíblia diz que o vento acalmou. Quando Jesus entrou no barco, o vento acalmou, e eles ficaram meio que assustados com tudo aquilo. E aqui termina a nossa história. A nossa história está em Marcos, capítulo 6, os versos 45 até os 52. Eu não contei até o finalzinho, mas eu contei até o momento que Jesus entrou no barco, que eles ficaram assustados com aquela realidade, com aquele agir de Jesus para eles, para cuidar deles. É que eu quero tirar dessa história, que não foi lida, foi contada para você, algumas lições. Pelo menos 3 lições eu quero compartilhar com você, para que você guarde no seu coração e lembre-se, Deus cuida de nós, Ele cuida de você. A primeira lição, quando nós vemos Jesus mesmo em terra, mas vendo-lhes em dificuldade, em tormenta, ali tentando remar e não tendo sucesso, dessa passagem, dessa ação de Jesus, a gente pode entender e tirar uma aplicação, uma lição para a nossa vida, é que Jesus Cristo, Ele se importa conosco. A dificuldade dos discípulos, a tentativa daqueles que alguns eram acostumados ao mar, não conseguirem vencer as ondas, despertou em Jesus o cuidado dele.
E então nós podemos entender que Deus conhece as nossas vidas e sabe quando precisamos. Sabe por quê? Porque lá no Salmo 139, o salmista diz que Deus conhece profundamente a nossa vida. O nosso sentar, o levantar. Ainda que a gente tome as asas da alva, ou se esconda no fundo do mar, ou entre as nuvens, lá Deus nos vê. E Ele nos vê quando estamos felizes, quando estamos tristes também. E esse tempo tem sido um tempo de tristeza. E Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo a sua dificuldade e Ele se importa. Ele se importa com você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ora, Jesus veio para nos resgatar, para nos encontrar. E nesse texto a gente vê isso claramente. Jesus estava seguro, estava em terra, já era de madrugada, mas ele vendo o sofrimento, ele vai até os discípulos, porque ele viu que eles estavam em dificuldades. Jesus hoje também está visitando o seu coração. Está visitando a sua vida nesta hora. Eu creio que Ele está mostrando que Ele se importa com você. Ele pode até me usar ou usar outra situação, mas Ele se importa com você. E Ele está vendo o seu sofrimento, está vendo as suas lutas. Você está remando e não sai do lugar. E às madrugadas você acorda e tenta achar soluções. Deus se importa com você, porque Ele cuida da gente. E outra lição importantíssima nesse texto também, eu quero chamar a atenção, é muito interessante esse detalhe que o autor aqui pesca, e ele deixa registrado para a gente, é que Jesus não apenas chega no barco, mas Jesus, a Bíblia diz que ele, antes de entrar no barco, ele quer tomar a dianteira do barco. Ele quer mostrar a direção para onde os discípulos deveriam seguir. E eles se assustaram com isso. Deus cuida de você tanto que Ele quer tomar a direção da sua vida. Talvez você está em desorientação. O que é alguém estar desorientado? Você já ouviu aquela frase quando a pessoa é chamado, está tonto ou parece que caiu da mudança? A pessoa não sabe para onde vai. Está desorientado, não sabe o rumo. Ou tem várias opções, não sabe para onde ir. O mar era grande, o mar não tem estrada. Os discípulos no escuro não tinham GPS. E na tempestade, até as estrelas que serviam de referência não era possível ser vista. E ali, Jesus toma a dianteira para dirigir aqueles homens. Hoje Ele quer tomar a dianteira da sua vida para dirigir a sua vida também. Que maravilhoso, Deus cuida de você e quer estar na sua frente. E eu quero reforçar isto com a palavra de Deus lá em Isaías 55, verso 8 e 9, quando diz que os nossos caminhos e os nossos pensamentos não são iguais aos do Senhor. Eles são mais elevados. Deus vê além da nuvem. Você está no meio da tempestade, então os seus caminhos, os seus pensamentos estão dentro da tempestade, está dentro da escuridão. E o pensamento de Deus e a vista de Deus, o caminho de Deus é mais alto. E Ele quer te elevar para que você veja como Ele vê. Você pense como Ele pensa. Por isso Ele quer tomar a dianteira da sua vida, como Ele fez com os discípulos. Ele quer dirigir o seu caminho, as suas escolhas. Quantas escolhas você tem feito e quanta dor de cabeça você tem tido? Quanto sofrimento você tem tido com as suas escolhas? Os discípulos estavam em sofrimento, remando, suando mesmo na chuva.
E Jesus toma a dianteira. Ele quer tomar a dianteira da sua vida também, porque Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus que é maravilhoso. E é interessante também, a última lição de hoje, para você e para mim, para nós, é que esse Jesus, quando ele entrou no barco, foi que resolveu o problema. Quando ele entrou no barco. Outro detalhe muito importante do texto, você pode encontrar aí, lendo a sua Bíblia, depois que ele entrou no barco, verso 51, o vento cessou. Então Jesus não é para estar na sua camisa, não é para estar no seu pescoço, não é para estar na sua parede, é para estar no seu coração. É para estar na sua vida. Enquanto Jesus estava fora do barco, caminhando, tomando a dianteira deles, o problema ainda estava acontecendo, mas quando ele entrou no barco, cessou. Precisamos de Jesus em nós, conosco. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus ia nascer, é a profecia que ele seria o Emanuel, porque não é Deus conosco. É muito lindo o que a Bíblia diz, que Jesus veio para nós, para estar conosco. A Bíblia diz lá em João, capítulo 14, que 21 e até o 23 fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos a Ele, nos manifestaremos a Ele e faremos nele morada. Deus em nós, esperança da glória. Jesus no barco, solução do problema. Jesus no barco, paz. Jesus no barco, destino. Jesus no barco, solução. Jesus veio para cuidar de nós. Ele vê de longe, vê o sofrimento. Ele quer tomar a dianteira. E quando ele entra na situação, quando ele se envolve, há solução para o problema. E o maior problema do homem não é o mar. Não são os problemas da vida, os temporais da vida. O maior problema do homem se chama desobediência, que tem outra palavra também chamada, muito simples, 6 letras, pecado. O maior pecado é não crer em Jesus. E dele se derivam todos os outros. Todos os outros temporais se deriva o pecado de não crer em Jesus. Aqueles discípulos acharam que era um fantasma, até que Jesus disse: sou eu, não temais. Sou eu, o Filho de Deus. Sou eu, o Salvador. Sou eu, aquele que perdoa os pecados, aquele que cura as enfermidades, aquele que acalma o mar, aquele que multiplica o pão, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus cuida de nós. E nesse tempo de pandemia, Jesus cuida de você. Mas Ele quer cuidar não apenas do temporal que você está enfrentando hoje, mas Ele quer cuidar do destino mais importante da sua vida. Porque Ele cuidou do destino dos discípulos, para onde eles iriam no meio daquele temporal que era Betsaida. Mas o destino mais importante que Jesus quer cuidar sobre a sua vida é o destino da sua alma. Para onde você irá após a pandemia, após a sua vida final? Jesus tem capacidade de guiar o nosso destino aqui, acalmar o mar aqui, mas Ele tem muito mais poder que isso. Ele tem poder para guiar a sua vida até a eternidade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Esse Jesus que cuida de você. Cuida aqui. Porque Ele está cuidando de você para levar você para a eternidade. Deus se importa muito com você. Ele tem um amor imenso por você. Quando alguém diz, Jesus te ama, não é um jargão evangélico. É uma expressão do amor de Deus, de cuidado, de misericórdia sobre a sua vida. Nós aprendemos hoje nessa lição tão preciosa que Deus cuida de nós. E Ele vê o nosso coração mesmo à distância, o nosso sofrimento mesmo à distância. Talvez hoje você está em sofrimento, ninguém ao redor sabe, mas você está sofrendo. Esse tempo, muitas pessoas têm encontrado gatilhos de sofrimento e têm sofrido. Sofrido por não vencer na vida, sofrendo por ver os outros sofrendo, sofrendo por ver pessoas morrendo. Às vezes que nem é parente, bota lá, eu luto por um amigo, sofrendo pelos outros e sofrendo por si mesmo. Deus vê o seu sofrimento. E Ele vem ao seu favor. E Ele vem para tomar a dianteira da sua vida. Porque Ele vê acima do temporal. Ele vê acima da noite. Os pensamentos dele, os caminhos dele são mais elevados. E Ele quer conduzir você para esse nível, para a presença dele. E esse Jesus, quando Ele entra, Ele resolve. Quando Ele entrou no barco, o problema foi resolvido. Se Ele entrar na sua vida, muitos problemas terão solução. E o maior deles será resolvido, que é para onde vai a sua alma quando a sua vida partir. Você está em viagem, em caminho. E Jesus veio para conduzir para o caminho certo. A volta para a presença de Deus. Eu quero orar por você nesta hora. Quero orar com você nesta hora também. Você pode orar comigo nesse momento. Eu não vejo você, mas Deus vê você. Deus vê a sua luta. Ele quer tomar a dianteira da sua vida. Hoje você pode convidar Jesus, toma a direção da minha vida. Jesus, obrigado porque o Senhor vê o meu sofrimento e eu agora sei que o Senhor me conhece e vê que eu estou sofrendo e quer me ajudar. E você pode dizer também, Jesus, eu te conhecia de longe. Eu tinha o Senhor fora da minha vida e agora eu te convido. Entra no meu barco. Entra no meu barco e conduz ao destino seguro e coloca ordem e paz na minha vida, no meu mundo interior. Vamos orar? Você pode repetir comigo nesse momento? Senhor Deus, eu agradeço porque o Senhor se preocupa comigo. Eu creio que o Senhor conhece o meu coração. Obrigado porque o Senhor sabe do meu sofrimento. Obrigado porque o Senhor vem ao meu socorro. O Senhor quer tomar a direção e hoje, ó Deus, eu não tenho medo, mas eu reconheço que o Senhor quer tomar a direção e eu entrego a direção da minha vida a Ti. Conduz a minha vida. Entra, põe ordem em meu mundo interior. Traz paz à minha vida. Conduz os meus passos para uma situação segura. E quando eu partir, eu quero ser conduzido pelo Senhor para a presença de Deus. Eu entrego a dependência, a direção da minha vida, eu entrego a minha vida hoje ao Senhor. Eu quero ter a segurança que o Senhor oferece. Eu creio que Jesus é a solução para a minha vida. Por isso, eu oro a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você orou
Você não orou para mim e nem a mim. Você orou para Deus e orou diante dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente não sabe dizer todas as palavras, mas a gente tem a intenção de falar com Deus, Ele nos ouve. Se você convidou Jesus para entrar no seu coração, Ele vai conduzir você. E se você ainda não tinha convidado Jesus para entrar no seu coração, você pode deixar uma mensagem. Jesus entrou no meu barco. Pode deixar essa mensagem aí nos comentários. Jesus conduz o meu barco. Jesus está na minha dianteira. Jesus me vê e me ajuda. E assim Deus seja glorificado. Deus abençoe você.